Marques e eu, Regiane Reis. Nós estamos aqui hoje com o ator e diretor Cacá Moreno, que vai conversar, né, sobre esse processo de formação com o Antunes Filho, como que se deu esse processo. Olá, Cacá. Olá, tudo bem? Cacá, como que foi esse primeiro contato com o Antunes Filho? Bom, na realidade eu tomei contato com o Antunes Filho, eu já ouvia falar a respeito dele, né, e da tirania dele, quando eu comecei o meu curso no Paiol, no Teatro Paiol, né, e ali, quando eu tomei conhecimento, que eu fui levado pela curiosidade em querer saber quem era o Antunes Filho, qual não foi a minha surpresa que, quando eu fiquei sabendo que ia ter um teste um determinado dia para se ingressar no CPT, quando eu cheguei lá na rua Doutor Vila Nova, foi impressionante, porque tinha aproximadamente, eu acredito que umas 300 pessoas ali. E eu me lembro que eu estava inclusive com Bruce, né, Guaraci Bruce, que é um ator que é de Limeira, e nós entramos para fazer o teste, e no momento em que nós sentamos, a gente ia fazer uma sériezinha ali de Homens de Papel, de Plínio Marcos, e de repente a gente sentou, abriu-se a fala e ele parou com o cachimbo dele assim, né? E ele falou para lá, para cá, e ele pegava para lá, para cá, para lá, para cá, e foi muito interessante porque num determinado momento eu era sabedor daquela fila imensa que estava lá fora, de repente falou, tá bom, perfeito, é o que basta para mim. E os outros falaram, ele já tem o que ele precisa. Foi aí que eu comecei a conhecer a estranheza, a loucura do Antunes nesse momento. Ele não entrevistou, nem partiu para audição, nem conversou com o restante dos atores, e com os que estavam fazendo o teste, ele falou, já tenho o que eu preciso, pode dispensar os demais. E antes de... porque o Antunes tem esse trabalho no CPT, né, com esses jovens atores, né, é um trabalho assim que exige, né, toda uma pesquisa, né. Você já ouvia falar antes do Antunes Filho? O que você ouvia de referência dele, dessa trajetória dele? Você poderia comentar pra gente? Quando eu comecei no CPT, né, a trajetória dele, ele sempre deixou muito claro para a gente, né, como começou a carreira dele. Então, nessa época ele estudava em 1952, eu ainda não era nascido, e ele já estava fazendo teatro, né? Já estava fazendo teatro, não, ele estudava Direito no Largo São Francisco, aí depois ele começou a desenvolver pequenos trabalhos de teatro, e nesse pequeno trabalho foi que o Décio de Almeida Prado conheceu o Antunes e levou o Antunes para poder ser um auxiliar de direção no Teatro TBC, no antigo TBC, na Rua Major Diogo, e lá que ele participou da companhia de Adolfo Celli, Rogério Jacobi, Tânia Carreiro, Paulo Altran, né? Foi lá que ele conheceu essa gama de pessoas, que ele entrou como aprendiz de diretor, por assim dizer, e depois disso é que ele foi convidado para trabalhar no CPT, e ali é que ele colocou a sua marca. Foi aí, inclusive, que chegou no Macunaíma. Ah, sim, era justamente essa a próxima pergunta, de como que surgiu essa ideia de montar o grupo Macunaíma. Bom, tudo que nós sabemos, na realidade, ele não montou o grupo Macunaíma, ele queria montar um trabalho, né, que pudesse falar do Brasil de uma forma poética, de uma forma que fosse assim, bem brasileira. Então ele pegou Mário de Andrade, né, se não me falha a memória, Mário de Andrade, sim, o Macunaíma, e montou esse espetáculo. O teatro, eu conheço o teatro até o Antunes e o teatro depois do Antunes. O teatro que eu conheci até o momento que o Antunes fez, pode-se dizer que pode se chamar de teatro cabeça, de teatrão, de teatro muito bem feito, muito preocupado com todos os processos
dos ensinamentos e da aprendizagem, né? Essa simbiose de quem está ensinando e de quem está aprendendo, né? E depois de lá para cá, olha, sinceramente, é muito difícil ver alguma coisa nesse sentido, né? E então ele montou esse Macunaíma, e o Macunaíma foi realmente uma forma diferenciada de se ver, de se entender e de se fazer teatro, né? Então o Macunaíma ele virou um marco, ele viajou centenas de países, ele viajou o mundo praticamente com o Macunaíma e virou como se fosse uma marca nacional. Todos os lugares, todo o país, todo lugar que era apresentado o Macunaíma não era conhecido como CPT, não era os alunos, não era a turma de CPT, era o Macunaíma. Por mais que você levasse um outro trabalho, um outro espetáculo, uma outra coisa, uma outra razão, era o Macunaíma. Então aí é que se instituiu-se o nome Macunaíma. Você poderia falar um pouquinho pra gente como que é esse método do Antunes, como que funciona? Antunes Filho. Eu costumo dizer que o Antunes foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. A melhor porque com ele eu aprendi como é que se faz o teatro verdadeiro, como é que se faz o teatro, não o teatro que eu, no caso, enquanto ensinador, gostaria de fazer, mas é o teatro que precisa ser feito, né? Então tem toda aquela preocupação a princípio, o que é que eu quero fazer? Sobre o que eu vou falar agora? Para quem eu vou falar? De que forma eu vou colocar em cena isso que eu estou pretendendo? Como é que a pessoa que vai estar diante de mim vai ouvir isso? Como é que ela vai codificar isso na cabeça dela e mandar de volta para mim no palco? E fazer com que eu entenda que ela lá na cadeira, enquanto espectador, está entendendo a mensagem que eu estou mandando para ela. E isso tem que ser de forma clara, objetiva, direta, precisa. Isso é uma simbiose de almas. Mas para chegar até aí, tem todo um trabalho de desconstrução. Não tem como você trabalhar teatro, não tem como você desenvolver um trabalho cênico se você não desconstrói a pessoa. Você precisa desconstruir ela todinha, para depois você conhecer, buscar o humano que tem dentro da pessoa, não exterior, não fora, né? Buscar ele lá dentro primeiro. Quem é esse camarada que está diante de mim? Que corpo é esse que está diante de mim? O que é que esse corpo está falando? O que é que ele está pretendendo? Quer dizer, não tem como desenvolver o trabalho do teatro se você primeiro não conhecer a pessoa, né? Então, quer dizer, ele desmancha, cara, ele desmantela, joga pedaço para tudo quanto é lado, e ele é altamente excêntrico. Isso presta, isso não presta, isso tira, você vai, isso guarda, isso fica, tá entendendo? E você vai, ele não tem um método, ele tem a loucura dele. Ele vai jogando com isso e é o certo. Ele costuma dizer que a voz da gente, e isso é correto, que ela é aqui, né? Ela sai daqui. E se você não ouve a tua voz aqui, tá entendendo? E tem dois serzinhos aqui que é o que te conduz. Que é a cigarra pela fala e o teu vagalume. É ele quem é a tua luz que vai te conduzindo onde é que você tem que estar colocando. Só voltando um pouquinho, o trabalho do Antunes é tão intenso, que eu fiquei com ele de 81 a 88, né, e fiz com ele Chica da Silva, né, e esse próximo, não sei se interessa isso que eu vou colocar agora, mas a forma que ele tem de se desenvolver o trabalho, ele pega pela expressão que ele quer. Tanto você quanto ele, vocês vivenciaram o teatro na época da repressão política, na época da ditadura. E eu queria que você comentasse um pouquinho como que foi isso, como que era trabalhar com teatro nessa época. Na época da ditadura, quem trabalhava com teatro era subversivo, era contra o governo. Então, quer dizer, qualquer um que desenvolvesse um trabalho ligado à arte, né, estava contra o governo.
Então, por incrível que pareça, quando se fala de ditadura, não tem como falar de ditadura se não falar de Chico Buarque, não tem como falar sem falar de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, você está entendendo? Não tem como falar dos porões da ditadura aqui na praça. E ainda tem lá nesses porões, entende, as celas onde os artistas foram colocados. Essa época, esse Lembrar é Resistir, que é do Miroel Silveira, inclusive, né, que tem uma pincelada do Ademar Guerra, né, nós chegamos para assistir o espetáculo. Então nós somos os atores. Nós chegamos para assistir o espetáculo e os atores que estavam lá para fazer o espetáculo eram os policiais. Eles são os policiais. Então no momento em que você chegava para assistir o espetáculo, ele chegava para você, da sua mão, lá, na porta, não sei o que, sabe, e carimba ali, e você mesmo assim, então quer dizer, eles se pegavam de uma forma tão surpreendente que era para que você entendesse o que é que acontecia na época. E no momento, isso é nos atores trabalhando, e no momento que é para você assistir o espetáculo, eles vão encurralando o público e vai jogando dentro da sala. Parábola da toda entra, tá pensando que é fácil falar do governo, porque aqui nesse elevador aqui, ó, aqui foi aquele viado do Dom Evaristo Arnes que entrou aqui, que defendia os atores, esse bando de viado, não sei o quê. E sabe, empurrando a gente. Então, cadê? Você falou, aí aquela surpresa que a gente tinha, falou, meu, era isso que eles estavam sofrendo, é isso que a gente está passando aqui agora. Então os atores eram os policiais e quem estava chegando, o espectador que estava chegando para ver o trabalho eram os atores que estavam vivenciando isso. Ele foi nessa época, inclusive, né, que eu cheguei a desenvolver um trabalho, assim, uma pincelada assim, que foi Roda Viva, do Chico Buarque, que estava no Rua Escobar, e a polícia entrava de cavalo. Eu entrava com um cavalo dentro lá para poder tirar as pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje, de repente, eu meio novinho, uma coisa assim, de repente eu via a Ruth, cuidado com o Cacá, cuidado com o Cacá, porque eu era um molequinho. E eu cheguei a ver a Ruth levar uma coronhada, assim, coronhada não, era mosquetão. Mosquetão é uma espécie de uma espingarda, ela tem uma baioneta na ponta, né? E eles deram socaram aquilo na barriga da Ruth Escobar e ela estava grávida. Então hoje, para mim, de repente, quando eu vejo que eu trabalho na televisão e eu vejo a Daniela Escobar, que é a filha da Ruth Escobar, eu falo, poxa, não era para você estar aí. Eu penso comigo. Hoje as pessoas, elas não têm noção nem da grandiosidade da canção que existe em torno disso, né? Então veja bem, às vezes você pega, por exemplo, um Roberto Carlos, né? Embaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Fala, poxa, é só uma música. Não, ela não é só uma música do Roberto Carlos, não. Isso era a época em que, quando o Caetano Veloso e o Caetano Veloso e Milton Nascimento, eles foram expulsos do país, né? Eles foram expulsos do país por conta dessa época da repressão, dos anos de chumbo da ditadura, né? O Chico Buarque, por ele ser filho de quem era, do Aurélio Buarque, então ele foi convidado a se retirar do país, ele não foi expulso. Ele não foi preso, ele foi convidado a se retirar. Então, observe bem a grandeza dessa época. Quando o Caetano Veloso estava lá na Inglaterra, com a polícia da Inglaterra, ele queria saber o que é que estava acontecendo aqui no país, quando ele foi presídio, né? Quando ele ficou exilado. Ele queria saber o que estava acontecendo aqui, né? Então foi aí que se teve a grande sacada. O dente do Gilberto Gil foi furado, e ali, dentro do dente dele, né? Porque quando chegavam as pessoas daqui, na época, para visitar as pessoas no exterior, como no caso o Gilberto Gil para conhecer o Caetano queria saber o que estava acontecendo no país. A grande sacada foi, tem como Gilberto levar a informação para ele. Então foi furado, foi feita uma broca no dente do Gilberto Gil, né? E ele contava todas as histórias ali, embrulhava num papelzinho e colocava dentro dessa broca do dente do Gilberto. E no momento em que ele chegava lá, queria cumprimentar, né? Queria cumprimentar, então eles tinham que ser pelados, eles tinham que, desculpa, é coisa de ator, né? Que levantar, quer fazer cena, né?
Eles tinham que ficar nus para ter a certeza absoluta de que ninguém ia passar nada pro outro. Está entendendo? Então, a única coisa que o Caetano teve o direito de preservar foi o cabelo dele. Então, posso ao menos dar um abraço no meu amigo. Então, no momento em que Gilberto abraçava o amigo, ele abraçava e levava a mão na boca, tirava o que estava no dente, embaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Aí que vem, um dia areia branca teus pés irão tocar, e vai molhar seus cabelos, a água azul do mar. Porque ele tinha saudade de Ipanema, do Rio de Janeiro, que ele sempre teve um carinho. Ele queria saber o que é que estava acontecendo no país dele. Na cara da polícia. Essa ditadura que eu conheci, e todo mundo levou muita porrada. Quem trabalhava com teatro nessa época era subversivo, mas está aí, olha, se vocês quiserem fazer uma visita depois, pelo menos a ditadura está lá para visita. E olha, é capaz de vocês pegarem raspado na parede assim, ó. Caetano Veloso, Nara Leão, Chico Buarque, Ivan Lins. É capaz de vocês ainda verem isso lá. Eu acho que isso deve ser tombado pelo patrimônio, não é possível. O Antunes, voltando um pouquinho ao jeito, a forma de trabalhar dele, ele propõe o prêt-à-porter, né? Onde o ator ele tem que ser ao mesmo tempo ator, tem que ser o criador, ele tem que ser tudo. Tem que ser o diretor do seu próprio texto, né? E foi nessa época do prêt-à-porter. O prêt-à-porter, na realidade, essa coisa feita para você, o prêt-à-porter, na realidade, é uma entre-safra. Né? É uma entre-safra, porque ele tinha os trabalhos dele, né? Tinha as peças, e foi nessa época, quando iniciou-se o prêt-à-porter. Inclusive o primeiro foi feito com Juliana Galdino, uma atriz que ela fez um trabalho tão colossal, mas tão colossal no prêt-à-porter, que ela fez um macaco, por exemplo, que se você pega a Juliana Galdino e um chimpanzé, você não separa. Entende? Tamanha a força. Então, prêt-à-porter ele foi uma entre-safra. Entre um espetáculo e outro, sabe aquela coisa, isso é coisa de roça, né? Coisa de ensinamentos de meu pai, enquanto descansa carrega a perna. Entende? Então, nós éramos obrigados a criar tudo. Criando, e nada daquilo entrava em cena. Assim, fisicamente falando, né? Plasticamente falando, nada palpável. Quando você vê tudo aquilo que você criou, na realidade você estava sendo colocado de uma forma para que você entendesse aquilo que estava acontecendo ali. Você está entendendo? Então, quer dizer, se tivesse que se sentar em cena, você ia se sentar, só que você não podia colocar a cadeira. E você se sentava. Então, quer dizer, é todo um trabalho de corpo que já vem do desequilíbrio, que se você chegasse de repente, então você tinha que ter uma pose assim, e você era uma coisa que você ficava, você conversava, e você falava, então de repente, sente-se por favor, mas como eu estava falando com o senhor e tal, não sei o que, e as pessoas, e são horas e horas você ficando, olha, eu já sei, tá? Sabe, são horas e horas você diante desse aprendizado dele. Então, quer dizer, o prêt-à-porter, sem cenários, nada. Então, quer dizer, eu estou aqui conversando com vocês, as pessoas chegaram para assistir, como está a Marili, como está o Sidney aqui, tá, de repente, vamos lá, gente, vamos lá. Daí eu virava e começava a fazer o trabalho. Saísse daqui, tá entendendo? E virasse aqui para te fazer o trabalho. Aí você ficou, meu, como é que pode essa grandeza? Ele estava aqui com a gente agora, não teve um confinamento, ele não ficou retirado, não ficou enfiado dentro do camarim, sabe? E aí, foi aí que eu acabei pegando gosto pela dramaturgia. Então, nesse aprendizado, né, que está totalmente voltado para essa desconstrução, e depois para você partir por tudo que você imaginar em termos de teatro, a partir da vontade do camarada que vai fazer, até o produto pronto para consumo, passando por figurino, por dramaturgia, sabe, era tudo feito pela pessoa até entregar o produto. A gente era obrigado a estudar e a trabalhar também com dramaturgia. Foi aí que pegou o meu gosto. Eu fiquei 8 anos praticamente com o Antunes, e eu fiz o Chica da Silva, né, que foi um espetáculo
belíssimo, sabe? E você ouvia as pessoas, elas ovacionavam dentro do teatro, elas não estavam entendendo o que era aquilo que estava acontecendo, mas era realmente impressionante. Quando você ouvia uma coisa, era o navio negreiro entrando em cena, e esse navio era só gente. Era só gente, sabe? Aí era uma coisa assim, a gente entrando aqui, outro aqui, você está entendendo? E era uma espécie de umas pirâmides, e a gente entrando assim devagar, por isso essa coisa do sentar, essa coisa de não ter cadeira, quer dizer, entrou uma pirâmide gigante. E desses homens todos que estavam um apoiado em cima do outro aqui, imagina isso, eles, o último que estava, sabe, era o camarada que estava com a luneta e ficava assim, sentado no ombro do outro, assim, ó. Você fala, meu, esse é um navio negreiro. E do lado desse navio, sabe, vinham os negros, né? Então, quer dizer, ele não tinha nada, era só gente que estava ali. Então, eu fiquei tão encantado com isso, com essa dramaturgia, que daí, como eu tive que fazer a oficina, né, foi aí que eu peguei o prazer pela dramaturgia. É impressionante falar para você, porque por menor que seja uma coisinha que você faça ali, que ele é tão grande, cara, que ele é tão grande, né, é tão imenso, é tão intenso, né? E depois disso, aí eu fui Chica da Silva, e depois da Chica da Silva, que eu finquei raiz para fazer a dramaturgia, quando entrou Vereda da Salvação, com a Laura Cardoso. Nossa, eu queria muito contracenar com a Laura Cardoso, fazer Vereda da Salvação, mas aí eu continuei só na dramaturgia. E depois também ele descobriu também, né, eu cheguei atrasado por um desequilíbrio, ele descobriu que eu tinha um filho. Ele descobriu que eu tinha um filho e eu fui mandado embora, porque eu tinha um filho. Nossa, nós vemos assim, muitos relatos que falam, né, dessa rigorosidade do Antônio. Não, ele não é rigoroso, ele é um tirano. Como que é vivenciar isso de perto? Como que ele trabalha? Olha, eu quando eu cheguei atrasado, observem bem, eu cheguei atrasado para o desequilíbrio, para essa desconstrução, né? E ele de costas, cara, meu, aquilo tinha um ouvido de tuberculoso, cara. Ele tinha um ouvido de tuberculoso, eu acho que aqui não era só a voz que saía, eu acho que ele deveria ter um olho aqui também, né? Aí a Dirce Passos, essa que fazia a Chica, chegou e falou assim, calma, Antônio, você vai te cuidar, velho. Eu falei, tá, meu filho teve um pouco de febre. Sabe nada que ele fez assim, e voltou. Aí ele foi me cozinhando, me usou o tempo que ele tinha, não sei o quê. Eu falei, teu filho é isso aqui. Quantos camaradas ali casados, atores meus, amigos meus casados, desmancharam um casamento para poder ficar com ele no espetáculo. Desmancharam casamentos para poder ficar ali. Sabe, ele era do tipo do camarada que jogava cadeira, sabe? Saiu o camarada ali quase para pronto-socorro. Assim, e as pessoas relaxando. Aqui, meu, quando eu digo que foi a melhor e a pior porque eu aprendi tanta coisa boa lá, tanta coisa legal, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais condescendente, não precisaria ser com tanto rigor, com tanta tirania, não precisaria ser com tanta violência até. Olha, você não encontra o adjetivo para qualificar o trabalho. É grandioso. Eu não sei, eu acho que é Deus no céu e o Teatro de Antunes na Terra, cara. É esplendoroso, cara. É esplendoroso. É uma curiosidade, ainda em relação ao Prêt-à-Porter. Você vivenciou durante algum período, né, esse processo do Prêt-à-Porter. Os temas eram sujeitos. Como que funcionava essa questão dos temas? Vocês criavam coletivamente? De onde que surgia? E era sempre em dupla. Né? Eu quero um tema para o próximo Prêt-à-Porter. Okay. Eu já fiz a minha parte, eu já pedi. Quer dizer, agora faça a tua, faça. Então, isso era tremendamente livre. Você podia, sabe,
você poderia, por exemplo, falar de banana. Mas você teria que, né, você teria que falar da banana de uma forma muito intensa, de uma forma muito, muito completa. Você está entendendo? Você poderia falar da diversidade dela, das várias vertentes da banana, banana da terra, banana prata, banana maçã, banana nanica, banana ouro, banana não sei o que, você está entendendo? Mas você tinha que falar da banana, sim, podia banana isso, banana aquilo, abacaxi. E teve um dia que eu nunca me esqueço disso, isso foi com o General Galdino, que ele falou, nossa, Antônio agora complicou. Eu falei, fala do bombom. Eu nunca me esqueço disso. Fala do bombom. Você não come. Ela estava comendo um chocolate, uma coisa assim. Ele falou, fala do bombom. Eu queria que você visse o trabalho. Cacá, quer mais fazer mais alguma pergunta? Acho que já deu para já pode finalizar contigo. Quero agradecer muito a oportunidade, assim, o privilégio, né, de ter esse seu depoimento, de ter essa conversa com você, de ter compartilhar conosco essa experiência, cara. Com certeza, para o nosso processo de formação, né, Rê? Foi muito importante. E é isso, Cacá, muito obrigada. Se eu ajudei, fico feliz, cara. Ajudou bastante, muito obrigada. Eu que te agradeço. Então é isso, grupo. E agora você ficou com o Leandro, que vai dar continuidade à nossa pesquisa.